Olá, eu vou apresentar o meu artigo chamado Fragmentos, Caminhos d'Água da Amazônia. Sou o pesquisador Maximilian Medeiros Rodrigues e vou dar início à apresentação. Então, o artigo Fragmentos, Caminhos d'Água da Amazônia, ele é de minha autoria, Maximilian Medeiros Rodrigues, pesquisador e estudante de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, local de minha formação como licenciado em artes visuais, e o mestrado ele é interinstitucional através, da parceria entre a URGS e a UFAM, com o programa MINTER. É um trabalho que foi realizado no ano de 2021, né, e eu pude escrever sobre esse trabalho a partir desse ano. Então, o trabalho ele ele é resultado de deslocamentos feitos na Amazônia, em vários lugares, tanto na cidade, como é o caso dessa imagem, da figura 1, área portuária de Manaus, quanto no interior, em cidades do interior do estado do Amazonas e em comunidades ribeirinhas e outros lugares que são mais densos, mais afastados, escondidos, e lugares também turísticos. Aí, no caso, nós temos um trabalho que eu falo sobre ah, a área de Manaus, na área portuária de Manaus, no período de enchente, no período de chuvas fortes e que se dá uma relação do Amazônida com esses lugares, né? E tudo isso é perceptível, por exemplo, no ano passado, com a maior cheia da história, de Manaus, do estado do Amazonas, registrando números implacáveis, em que eu usei a captura da imagem, né, com dispositivo móvel, através do meu smartphone, né, uma área em que eu convivo bastante essa questão das viagens, deslocamentos feito pelo rio de modo fluvial, né, e com captura também de tela do Google Maps, eu pude fazer essa junção, né, no limiar entre as imagens, e Fragmentos, na verdade, vai falar dessa divisão da imagem, né, em quadrados, em partes que se juntam e se soltam, ou podem também se completar, né? E uma dos elementos que eu pesquiso é justamente o pixel, a distorção da imagem, a manipulação através de programa de edição de imagem, né? Que é capturada com o meu smartphone. Na figura 2 da série Fragmentos, foi também realizada aqui em Manaus, no período de enchente, em que eu pude trabalhar essa questão do reflexo com uma das características principais também da água parada, que é o espelho d'água. E nisso eu trabalhei o reflexo e a junção dessas imagens a partir do espelho, do reflexo, da cópia, né, junto com a captura de tela do mapa, em relação à localidade, né, o lugar onde se insere ah, o, as caminhadas e os deslocamentos durante esse lugar e a relação com as pessoas, né, de cada sociedade, né, que lida com esses problemas. Aqui outra imagem que foi trabalhada em cima e que eu coloco no artigo, que é um trabalho resultado de uma viagem feita em Parintins, minha terra natal, onde nos deparamos com a questão da enchente e a elevação de pontes, né, chamadas de marombas, para o deslocamento das pessoas em lugares onde se tem um comércio, onde se tem moradia também,
e esses comércios, essas moradias lidam com essa questão ah, da cheia, da enchente e com a poluição também, uma vez que os dejetos, né, os descartes são feitos no próprio rio, na própria água parada que fica próxima desses lugares. Então, fiz a captura de imagem e pude fazer a manipulação e a junção, né, e distorção desse todo, né, que é que fica junto nessa imagem, dentro dessa composição. Aqui outro trabalho realizado em Manaus, na frente de Manaus, próximo à área portuária, né, uma relação entre quem viaja, né, quem parte, quem volta, né, essa questão do imaginário da viagem, né, desse aspecto de ser viajante, de ter uma relação com o rio, com a água, com a cidade, com a viagem, que esses elementos, esses fragmentos, eles vão se construindo e se soltando na medida em que há uma reflexão sobre essas relações. Porque o trabalho é realizado em Parintins, também, num lago chamado Lago do Macurani, em que tem nessa área portuária, né, muitas embarcações de pequeno porte, em que se percebe uma relação muito forte das pessoas com essa água, inclusive muitas vezes poluída, uma água que vai adentrando a vida das pessoas, os lugares, as ruas, né, e se faz de maneira forte, impactante na vida de todos que ali vivem. Aqui eu trabalho em Parintins nessa questão das imagens que se completam, que se soltam, que se encaixam, né, o reflexo, o espelho d'água, a questão da transparência e das cores que são afetadas também, né, dentro dessa manipulação, depois, essa pós-produção, que é aquilo que justamente eu trabalho no meu, na minha poética, na minha produção, em que eu falo isso também no artigo. E outro trabalho foi um deslocamento que foi feito na cidade de Presidente Figueiredo, área próxima da cidade de Manaus, conhecida como Terra das Cachoeiras, e aquilo que eu falo no artigo, esses lugares que são místicos, que têm uma influência transcendental, né, ancestral, indígena, de uma conexão, história, memória muito forte com tribos indígenas, através dos lugares que serviam como moradias, de encontros, de refúgio, de plantas medicinais, de lugares e de conhecimento mútuo comum a todos os amazônidas. E uma conexão também, uma conexão que se dá muito forte da água, que é uma dos elementos que eu pesquiso através da memória afetiva de uma família que veio de comunidades ribeirinhas e trabalho isso comigo em todas as minhas produções. O teu trabalho é realizado um deslocamento feito uma viagem feita na cidade de Terra Santa, região do Baixo Amazonas, próxima à cidade de Parintins, minha terra natal, no Pará. E aí trabalho com essa questão do espelho d'água, né, o reflexo, a duplicata, a cópia da imagem, né, em relação às cores e captura de tela do lugar que envolve e vão formando a imagem e traz consigo uma relação muito forte dos moradores, das pessoas da sociedade com a água, uma vez que as praias são invadidas pela água, né, a área da frente da cidade é invadida pela água, e então tem toda uma relação, né, de uma conectividade muito grande, tanto no sentido positivo, mais poético, quanto no sentido negativo de destruição, né, e de poluição também. O trabalho que foi realizado foi um deslocamento feito na cidade de Rio Preto da Eva, próxima à cidade de Manaus, e aí se percebe ah, uma conexão muito forte com a floresta dentro da cachoeira do Fole, né, também.
E aqui o trabalho é realizado em Manaus, né, Amazonas, e aqui são as referências que eu utilizo no meu trabalho e agradeço pela atenção de todos.